são. Pura, pura, pura. Leitão. Leitão.
Feliz sábado a todos. Sejam bem-vindos à casa de Deus para mais uma manhã de louvor e adoração ao nosso Deus e estudo da palavra. Estamos online também, através das redes sociais da igreja, Facebook e YouTube. Então, se você está nos assistindo, deixe o seu recado, mande seu abraço aí. Aqui no templo, mas Deus se faz presente onde quer que a gente invocar o nome dele. Então vamos lá. Sem mais tardar, nesse momento nós teremos um momento de louvor, iremos adorar o nome de Deus e em seguida teremos a explanação da lição. Feliz sábado para todos vocês que estão aqui presentes, Deus os abençoe. Aqueles que estão nos assistindo pela live também, que sejam abençoados por tudo o que fizermos, porque nós estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus, amém? E eu quero convidar todos vocês para que juntos nós adoremos ao Senhor, cantando o hino Vaso Novo, o hino 502. Que Deus, nessa manhã de sábado, possa abençoar a sua vida, que faça com que você possa ser diferente. Que tudo aquilo que nós vamos participar aqui hoje, toda adoração, todo louvor, seja para honrar e glorificar o nome de Deus, mas que também possamos sair daqui diferentes, melhores do que quando aqui chegamos. Amém? Amém? Em atitude de reverência, vamos falar com o nosso Deus. Grande Deus, adoramos ao Senhor por tudo que Tu és, adoramos ao Senhor porque o Senhor é maravilhoso e bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Nós queremos pedir que nesse momento o Senhor possa receber toda adoração e todo louvor da nossa parte. Que o Senhor aceite esse louvor e essa adoração, que o Senhor nos permita apresentarmos diante do Senhor, bem como também aqueles que estão nos seus lares, que estão ligados conosco, que o Senhor lhes abençoe, que o Senhor lhes dê a paz, que o Senhor lhes dê as bênçãos, e que tudo que eles
daqui ouvirem, que possam ser revigorados pela Tua palavra, que possam receber a paz e a bênção do Senhor. É o que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Preparando aqui para ver se temos algum recado. A Lilian Sodré. Estamos sentindo sua falta aqui, Lilian. Feliz sábado para você também. Ela deseja um feliz sábado a todos os irmãos, então sintam-se cumprimentados também, vocês que estão aqui presentes. Letícia, e tenho certeza que também a Heloísa está nos assistindo, lá de Bruxelas. A Marli Aparecida aqui de novo, todo sábado dando as caras por aqui. Feliz sábado, tia querida. Ela falou um feliz sábado, meus amadinhos irmãos, para vocês também. Então, sejam bem-vindos e fiquem conosco. Deixa eu dar uma olhada no Facebook, se temos alguma coisa. Para mim não apareceu o recado, mas aqui é sempre mais complicado no YouTube, para mim, no Facebook. Mas é isso. Bom, neste momento nós teremos explanação da lição com o Marcelo, com o Levi, e é o momento da gente recapitular essa lição que falou da importância, o testemunho da pessoa de Jesus, o que Jesus fez por nós, a nossa vida, que isso fala muito mais do que um debate teológico, tentar debater doutrinas. O exemplo, né, tem o ditado que fala que a palavra ela pode até convencer, mas é o exemplo que arrasta, né? E a gente estudou isso ao longo da semana e vamos ver agora o desdobramento através da participação dos dois. Que o Espírito Santo se faça presente e use eles e as palavras que eles dirão. Bem, feliz sábado para vocês. Deus esteja presente em sua vida. Vocês que nos acompanham aí pela rede social, você que está aqui na igreja, que esse seja um momento especial em sua vida, quando nós vamos recapitular o assunto que nós estudamos durante a semana no nosso guia de estudos. Quero cumprimentar também o Marcelo, nosso companheiro aqui de estudo da lição, né? Seja bem-vindo mais uma vez, Marcelo, que Deus o abençoe também nesta manhã de sábado. Deus abençoe a todos aí. Bom sábado, Davi. Amém. Vamos pedir as bênçãos de Deus sobre essa recapitulação nesse instante. Você que está aqui na igreja, incline sua cabeça. Você que está em casa também, nos acompanhe na oração que faremos nesse instante. Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder rever pontos que se destacaram na lição dessa semana, em que o assunto foi de fundamental importância para a nossa saúde espiritual. Que o Senhor esteja na condução da mesma, que sejamos apenas instrumentos em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa semana nós estudamos a lição de número 11, cujo título é Compartilhando a História de Jesus. O verso para memorizar se encontra, se você quiser acompanhar aí, em 1 João, no capítulo 5, verso 13. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Olha que verso maravilhoso, Marcelo. Quem tem a vida eterna? Aquele que crê em o nome do Filho de Deus. Ele vê muito forte. E aqui a lição fala, compartilhando a história de Jesus. Quando você conhece uma coisa boa, você quer compartilhar com seus amigos, né? E aqui nós vamos compartilhar a história de Cristo, a história da vida eterna. Então, é algo
bem profundo e nós temos que ter uma leitura certa do evento para não perdermos o alvo, né? Então, nós temos que analisar profundamente que a vida eterna é um compartilhamento de algo imutável. Perfeito, Marcelo. Algo interessante aqui, que nós já, logo de início, estudamos, é a questão do testemunho, né? Nós podemos falar das nossas doutrinas, das nossas crenças, nós podemos até mesmo participar, algumas vezes, de um embate sobre a questão daquilo que nós cremos e que outras pessoas creem. Raramente isso vai redundar em uma aceitação de uma parte que se opõe. Eu já participei de diversos estudos temáticos com pessoas de outras denominações e por mais que um fale, o outro fale e aquilo toma uma proporção imensa, no final não há vencedores, porque parece que o momento ali é para ver quem vai prevalecer, quem é que vai se sobressair melhor do que o outro, né? Mas nós aprendemos aqui que isso não é o mais importante. O mais importante é compartilharmos aquilo que Cristo fez em nossa vida. Esse é o verdadeiro testemunho, a verdadeira eloquência de Cristo na vida de pessoas que são, por Ele, transformadas, né? Sim, Levi. Tem até um ditado, né? Você quer ter razão ou quer ser feliz, né? O pessoal comenta muito. Mas aqui é muito mais profundo, que Cristo, Ele trabalha com caráter, com a questão de caráter. E nós temos que avaliar em cima da fé e da conduta. A fé é mais ligada à teoria, a um estudo, né? E a conduta é a confiança em Deus. Não é à toa que a palavra confiança significa confedere, com precisão, federe, de fé. Então, é algo que anda bem paralelo, confiança e fé. Ou seja, o estudo da palavra, ele tem que ter um impacto sobre a vida, sobre o caráter da pessoa. Para isso, eu tenho que ter fé e tenho que ter confiança em Deus, um relacionamento com Deus. Isso fará toda a diferença da minha vida. E terá também, Levi, legitimidade, autenticidade, ao eu falar a palavra de Deus, não só de boca para fora, de lábios, ou decorando, né? Viraria uma decoreba, um estudo simplesmente superficial. E Cristo, quando Ele encontrava com as pessoas, todo o ato dele, da Bíblia, tem um significado profundo. Então, compartilhar a história de Jesus é compartilhar algo profundo e é muito mais que uma leitura sistemática, é um relacionamento profundo com pessoas. Perfeito. Algo interessante aqui é o fundamento, a base para o nosso testemunho. Antes de nós conhecermos a Jesus, nós éramos um tipo de pessoa com comportamentos, com pensamentos, com ações que se diferem depois que nós experimentamos uma nova vida em Cristo Jesus. O que nós éramos, o que nós somos, se é que alguém ainda resiste se entregar a Jesus, o que nós somos antes dessa entrega a Jesus e o que nós passamos a ser depois que nós nos entregamos a Ele. Levi, se nós analisarmos, extraímos de Provérbios 3, quando diz, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Porque o que nós éramos, na nossa cosmovisão, no nosso entendimento, nós estávamos certos. Quando eu não deixei o Espírito de Deus modelar o meu caráter, eu jurava que eu estava certo. Eu tinha certeza das coisas que eu fazia, dos gostos que eu tinha, que tudo aquilo era correto na minha vida. E eu achava que era uma pessoa boa, mas eu andava no curso do mundo, né? Como a gente fala do mundo, eu andava apreciando as coisas da carne. E a luta entre a carne e o espírito, em Romanos, deixa bem claro, né, que o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero já fiz. Então, Levi, quando eu chego até um encontro com Jesus, até um encontro com a palavra de Deus, eu tenho que deixar o Espírito Santo dar uma nova modelagem no meu ser. E as coisas que eu fazia, eu tenho que entender algo novo na minha mente.
compreender, eu tenho que estar aberto a algo novo da minha mente, para entender que aqueles gostos, sejam eles musicais, sejam eles de alimentação, sejam eles de amigos, eu tenho que entender que Deus quer algo novo para mim, que eu posso melhorar. E isso não para depois que eu entrei na igreja, porque isso é um processo progressivo, e Cristo, Ele não queria uma igreja de não pode, isso não pode, mas sim uma igreja com o encontro dele, de substituição, de deixar aquilo que não vale a pena, aos olhos de Deus, porque aos olhos do homem você pode até achar que aquilo ali tem algum significado, e caminhar um novo processo, deixando aquelas coisas antigas, e tendo a mente para as coisas novas, que viriam através do relacionamento com Deus, que é o fundamento de tudo. E isso é importante porque os próprios discípulos, né, eles passaram por essa experiência aí. Eles foram chamados por Cristo, né, para fazer parte do discipulado, mas na trajetória deles com Cristo, a gente vê algumas ações deles que revelava ainda o velho homem, né, a velha natureza. Então, isso significa que antes de Cristo, de um encontro e de uma aceitação de Cristo em nossa vida, nós ainda podemos ter atos, lampejos do velho homem. Isso só muda depois que verdadeiramente Cristo habita em nós, não é? Esse é o ponto que a lição destaca. Então, antes de Cristo, nós somos pecadores e sujeitos à ira divina, né? Que manifesta-se através da oposição ao pecado. E depois que nós aceitamos a Cristo, então nós somos chamados para boas obras em Cristo Jesus, não é? Bem, nós encontramos também a história de várias pessoas que tiveram suas vidas transformadas ao encontrarem-se com Jesus. Nós podemos dizer aqui o próprio Tiago e João, né? Um dia eles estavam lá na Galileia, na região de Samaria, e Jesus e os discípulos procuravam um lugar onde eles pudessem passar a noite, repousar, e não encontraram. Ninguém queria dar pouso para eles, porque eles eram judeus, né? E Tiago e João, então, falaram: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que caia fogo do céu e destrua essa cidade? Né? E o que Jesus respondeu para eles, Marcelo? Que nós podemos aprender do caráter de Cristo e o que Ele quer fazer em nossa vida. Ô Levi, esse encontro, ele é bastante polêmico para algumas pessoas, porque se tratando de Cristo e os seus discípulos, como aquele que estava andando com os discípulos, e como estava andando com Cristo, ele chegou a falar para descer fogo do céu. E aí você tem que fazer uma análise histórica. Se você presenciar, você folhear a história e analisar quem eram judeus e quem eram os samaritanos. Se você verificar que existia um antagonismo, existia uma perseguição, inclusive, entre samaritanos e judeus e samaritanos. Por quê? Eles eram uma tribo dividida, que eram da mesma tribo, que era a tribo de Israel, nós sabemos, e dividiram ali duas tribos, de Benjamim e a tribo de Judá, e os restantes das outras tribos, que dividiram na tribo do norte e a tribo do sul. Aquela divisão era tão forte que havia confrontos entre eles. Até porque, quando, na verdade, Cristo só pisava naquele território, ou os judeus, ou o povo da tribo de Judá, ou Benjamim, só andava na tribo contrária, que é a tribo do norte, que é as outras 10 tribos, quando tinha alguma missão, como o encontro com a mulher de Samaria, quando tinha alguma finalidade, porque eles evitavam, em Lucas 17, 11, 17, se eu não me engano, cita claramente que eles evitavam passar, inclusive, até no território de Samaria, para não ter aquele confronto entre eles. Então, ali, Levi, nós estamos de encontro ali, de algo acima de costumes. O caráter de Cristo, ele é acima do próprio cristianismo.
porque ele está acima das circunstâncias. E Deus ele vem mostrar algo além das circunstâncias. Por isso que aquele encontro, quando ele teve, ele começou a tratar o caráter dos discípulos e diziam que para eles olharem além daquela visão humanística que eles tinham, daquela guerra, daquele confronto, mas deixando claro o reino eterno, a embaixada de Deus naquele momento. E o caráter de Cristo é um caráter bondoso, justo, mas bondoso. Então, para você entender aquele encontro, você primeiro tem que entender o passado histórico, aquela briga histórica que existia entre esse povo. Mas interessante isso, né? Porque na visão judaica, eles estavam cobertos de razão, né? Sim. Se descesse fogo do céu e destruísse, estava tudo bem. Estava tudo bem, na visão judaica, justamente. Agora, na nossa visão como cristãos, será que nós também não pensamos desse jeito, não, hein? Será que no momento ou outro da nossa vida, alguns encontros que a gente tem, algumas histórias que a gente ouve dizer sobre pessoas que agiram de maneira desordenada, de maneira errada, será que não fica no nosso coração uma pitadinha de vingança, né? Fala assim, mas se eu tivesse poder, eu ia fazer isso e fazer aquilo outro para prejudicar a pessoa, né? E a gente vê que mesmo esses dois, né, Tiago e João, depois que eles entenderam o propósito de Cristo para a vida deles, eles tiveram suas vidas transformadas, né? Tiago foi martirizado. João morreu aos 90 anos, mas ele foi chamado depois de um discípulo do amor. Agora, percebam a transformação, né? Pessoas que estavam ali pedindo para mestre, quer que a gente ore para descer fogo e consumir? Agora, eles falam do amor, eles vivem o amor, ou seja, aprenderam de Cristo, né? Por isso a importância que tem de nós também nos relacionarmos mais intimamente com Cristo, para que a nossa vida também seja transformada pela presença de Cristo nela, né? Levi, e a gente tem que analisar que nós podemos estar errados em muitas de nossas convicções. E quando você tem um encontro com Cristo, você tem uma nova perspectiva de vida. E naquele momento os discípulos já estavam andando com Cristo, mas eles ainda não conseguiram fazer o quê? Da mesma forma no Getsemane, quando eles dormiram, quando Cristo pediram para eles ficarem antenados ali, ligados. Aquilo ali é uma falta de leitura espiritual, uma insensatez, que só o contato com Deus profundo, uma resposta do que Deus te dá, faz os teus olhos abrirem e entender que o que você pensa hoje pode estar completamente equivocado. Não que seja até uma coisa ruim, mas você, como eu falei bem no começo aqui da nossa conversa, é que você tem que estar com a mente voltada para algo novo. Você tem que entender que aqueles costumes que você fazia no passado, ele tem, qual você encontrar com Cristo, ele tem que ser modificado. Não numa questão obrigatória, mas um contato com Deus vai te mostrar que o que você desejava, que o que você fazia, os seus atos, eles não estavam coerentes com o reino de Deus. E por isso que algumas passagens falam da Bíblia que, às vezes, as nossas obras para Deus é vista como traição. Eu li num livro, não está na Bíblia, eu li num livro, acho que foi até da Ellen White, que as nossas obras para Deus é vista até como traição, as obras humanas, para entender que a minha ação, ela às vezes, e por muitas das vezes, está equivocada. Salomão já dizia, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. E a mudança vem ao relacionar com Cristo, não é à toa que os discípulos mudaram e teve outra visão e finalizou da forma que você colocou aí, né? Então nós podemos dizer que relacionamento com Cristo é como um casamento. Relacionamento é um casamento. É um casamento, né? Justamente. Onde a cada dia nós vamos nos relacionando e nós vamos nos adaptando um ao outro para que as coisas elas possam se encaminhar e que a gente possa ter um relacionamento equilibrado, um relacionamento feliz. Se no casamento uma pessoa não quer ceder, então esse casamento vai ter dificuldade, né? Então,
às vezes eu vou ceder hoje, amanhã a pessoa vai ceder. Como nesse relacionamento a gente sabe que Cristo, Ele é o exemplo perfeito, e nós somos os pecadores, que a gente disse ali antes, né, logo no início da lição. Então, nesse relacionamento, nesse casamento nosso com Cristo, a gente tem que ceder sempre, porque Ele sabe o que é melhor e Ele quer o nosso bem, e isso vai redundar na nossa felicidade, na nossa, o nosso maior objetivo, que é a vida eterna em Cristo Jesus, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão da história de Jesus, né? Aqui tem um relato conhecido, né? Lá em Mateus fala de 2 endemoniados, e Marcos fala de 1. Mas o foco não é esse. Eu acredito que tenham sido 2, porque eles não iam inventar um personagem, colocar um personagem na história sem necessidade, né? Mas como o foco não era a quantidade desses endemoniados, mas o que aconteceu, então vamos passar por alto isso aí, né? Se eram 2 e se era 1. Mas o fato é que Jesus estava lá em Genezaré, passou para Genezaré, e aqueles endemoniados, eles perceberam uma oportunidade de se livrar daquela situação. Olha, um momento, um lampejo, uma oportunidade, porque eles estavam sob o domínio de Satanás, e Satanás não ia deixar que ele se aproximasse de Cristo, porque ele sabia o que poderia acontecer. E, de fato, aconteceu, né? Mas, num lampejo, o relato diz que eles se aproximaram de Jesus. E quando eles se aproximaram de Jesus, então os demônios se manifestam. E diz assim: que temos nós contigo, ó Jesus, filho de Davi? E ali se inicia um relato maravilhoso, né, de uma intercessão de Cristo expulsando os demônios deles. Eles se cortavam com pedras afiadas, as cadeias que os prendiam, eles se soltavam com facilidade, eles moravam em sepulcros, ou seja, eles andavam por caminhos de morte, de sofrimento, porque estavam nas garras, nas mãos do maligno. Mas quando eles têm um encontro com Jesus, Jesus transforma a vida deles. O que aconteceu com aqueles endemoniados? E quando as pessoas foram ver o que tinha acontecido com eles, como que eles encontraram aqueles que antes viviam se retalhando, correndo, gritando, feito loucos, e agora a vida deles é transformada em Cristo? O que aconteceu para que eles tivessem suas vidas transformadas? Então, Levi, essa narrativa bíblica, ela deixa bem claro o encontro com Cristo, o relacionamento com Cristo, né? E as oportunidades que nós, como cristãos, nós temos que abraçá-las quando perceber. Nós temos que ser sensíveis, sensatos, a entender que tem muitas pessoas, se não for nós que estamos, na verdade, leprosos ou endemoniados, né, também, mas nós temos que perceber que Deus trabalha com os improváveis. Deus trabalha com pessoas que você nem imagina que Ele pode fazer muitas coisas pela fé. Eu cito até esse amigo meu, Alex, que está aí, quando eu estava dando estudo para ele, eu recebi algumas críticas: mas você vai dar estudo para esse camarada aprontou a vida inteira. Se eu tivesse ouvido essas pessoas, eu não continuaria o estudo com elas. E o encontro do endemoniado, o encontro com a mulher de Samaria, são todas pessoas improváveis pela sociedade. Independente de quem foi, ou independente de quem eu fui também, porque senão eu não tinha recebido um estudo bíblico das coisas que eu fazia. Então, independente disso, nós temos que entender que há uma oportunidade para levar a salvação para as pessoas, e tem muita pessoa aí precisando de estudo, e por muitas das vezes nós ficamos em nossa muralha, como aquela visão do judeu limitada, restrita, de alguns judeus, é claro, né? E a gente não dá um passo para o campo de batalha. Naquele momento, Cristo saiu do território dele, e ele estava andando no campo da batalha. E os discípulos, e aquele encontro com os endemoniados, que tiveram um encontro com Jesus, não há nada impossível para Deus. Naquele momento, ele teve um encontro, e os endemoniados foram a ferramenta de Cristo para mostrar para as outras pessoas o poder de Deus. Então, é onde que Deus constrange os sábios, constrange os fortes,
através dos fracos e das pessoas sem sabedoria, sem inteligência. Porque é aí que o poder de Deus, quando estamos fracos, é que somos fortes, assim diz a palavra. E é aí que o poder de Deus se enaltece no meio das pessoas. Foi o que aconteceu com os endemoniados, né? Eles exaltaram o nome de Deus a partir daquele momento que encontraram com Cristo Jesus. Foi uma ferramenta, uma forma, uma metodologia que Deus aplicou naquele momento. Interessante, né? E a reação, eles, depois que eles foram curados, eles estavam em perfeito juízo, né? Ali na presença de Cristo, e os moradores lá de Genezaré foram lá ver o que tinha acontecido. Quando eles chegam lá e vê aquela cena, os demônios pediram, né, que Jesus permitisse que eles fossem para aquela manada de porcos, e eles vão, se precipitam lá no mar, e os porcos afogam, e o povo então fala assim, olha, não fica aqui não, sai daqui, nós não queremos a sua presença. E aqueles ex-endemoniados, né, querem seguir com Jesus, né, e Jesus fala, não, vocês vão ficar aqui e vão dizer para as pessoas o que aconteceu com vocês, né? Eles rejeitaram a Cristo, mas não podiam rejeitar o que Cristo fez por aquelas pessoas. E essa foi a maneira como aquela cidade foi evangelizada. Depois a gente consegue, no próprio relato bíblico, entender por que Cristo voltou lá e muitas pessoas aceitaram a Jesus. Então vejam que Cristo trabalha de uma maneira eficiente e quer que a gente siga por esse trajeto também, para ter a mesma eficiência que ele teve. Bom, o pessoal ali do templo já falou que acabou. Parece que começou agora, né? Mas vamos obedecer lá pelo tempo estabelecido e vamos para o fechamento, então. Vamos ver se a gente consegue fazer isso em 1 minuto. Nós sabemos pelos relatos que vale a pena testemunhar por Cristo. Isso é um ponto indiscutível, vale a pena. Nós já falamos aqui, a gente obtém paz, alegria, a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Todas essas coisas nos são atribuídas a partir do momento que nós aceitamos Jesus e testemunhamos dele. Agora, por que devemos testemunhar com segurança? Porque tem pessoas que falam assim, eu estive lá na igreja, eu fui um crente, eu fui religioso, né, durante um determinado tempo, depois eu enfraqueci e abandonei a fé. Por que compensa seguir com perseverança a Cristo, sabendo que, embora sejamos pecadores, como nós estudamos logo no início, ainda assim compensa perseverar? O que está reservado para aqueles que perseveram até o fim? Voltamos no começo da lição, está reservada a vida eterna para nós. E além da vida eterna, a palavra de Deus em Provérbios diz, porque aumentarão teus dias na terra, né, e você terá anos de vida e paz. Quantas pessoas aí têm até dinheiro, têm casa, inúmeras pessoas que eu conheço, que têm uma casa enorme, né, mas tem um vazio muito grande dentro dessa casa. Aí nós estamos na semana, inclusive, da prevenção de suicídio, muitas pessoas se suicidando, né, com uma casa enorme, com muito dinheiro no bolso. Mas isso não salva ninguém. O que salva as pessoas é o encontro com Jesus Cristo, é a vida eterna. Isso que tem sido reservado para nós. Não é você ter dinheiro ou ter dinheiro, mas você ter a vida eterna, independente da sua condição social. Né? E isso, para ter, Levi, nós temos que ter um relacionamento com Deus e uma confiança em Deus. Então, vale mesmo a pena ficar firme ali com Cristo, né? Com certeza vale a pena. É interessante, Marcelo, que nós não temos nada, mas absolutamente nada que nos recomende a vida eterna. As nossas obras, todas elas são obras más. O melhor do homem nunca justificará a sua salvação. Mas nós temos uma promessa maravilhosa em Cristo Jesus. Aquele que vem a mim, de maneira alguma será lançado fora. Foi por pessoas como eu, como você, que Cristo veio a este mundo e deu a sua vida. Não precisa você pensar que é o fim. Eu fui longe demais, agora não há mais jeito para mim. Olha, há sim. Eu duvido que em algum momento da sua vida você teve 2.000 demônios tomando conta ali da sua vida.
Eu duvido que em algum momento da sua vida você roubou, matou e fez mal às pessoas. E esses que fizeram, alcançaram a salvação em Cristo Jesus. Então, significa que para nós também tem jeito. E quando o homem, Levi, fala que acabou, aí começa o processo de Deus. Deus começa a trabalhar, porque Deus é infinito e não tem limites para salvar a humanidade. E Ele faz de tudo para salvar uma pessoa, para ir atrás dessa pessoa. E essa pessoa tem que fazer a parte dela, responder ao chamado de Deus, ficar atento, porque é algo eterno que está sendo perdido. Tem que ser levado muito a sério, né, Levi? Verdade. Porque a salvação é algo muito sério, né? É algo para uma vida toda, né? A vida eterna, né? Muito bem, então nós chegamos ao final da nossa recapitulação da lição deste sábado. Esperamos ter contribuído de alguma forma para que você mantenha firme a sua fé, a sua comunhão com Cristo Jesus e continue, porque o caminho é esse. Não existe salvação em nenhum outro. Somente Jesus é que pode te salvar e Ele quer te salvar. Que Deus abençoe a cada um nesta manhã, que abençoe você em toda a sua vida e lembre-se de que o melhor para o homem é Cristo Jesus. Marcelo, você pode concluir com oração? Sim. Oremos, você que está no seu lar, feche os seus olhos para a gente falar com o nosso bondoso Deus. Querido Deus, o amado Pai, Senhor dos exércitos celestiais, ó Pai querido, nós oramos para que essa mensagem, Pai, alcance pessoas que estejam aflitas, com o coração confuso, com a mente confusa, perdidas, ó Pai, sem saber o que fazer. E se ela está escutando nesse momento, através das redes sociais, que ela compreenda que há um Deus que interessa pela vida dela, há um Deus todo-poderoso que quer salvá-la, quer guiá-la para o céu, quer preparar o seu coração. Então, Cristo amado, com o teu poder, nós pedimos que essa mensagem, que vai ser levada em grande voz, ela alcance almas e salve pessoas, ó Pai. Não porque eu ou Levi, Senhor Deus, somos alguma coisa, ó Pai, mas que nós somos instrumento teu, simplesmente isso, ó Pai. E que essa palavra eterna que nós citamos aqui, ela possa alcançar as redes sociais, lares, residência, até cadeias, ó Pai. E quebre, Senhor Deus, essa escravidão que vem causando na vida das pessoas, ó Pai, morte, suicídio, homicídio e outras coisas ruins. E que elas possam entender que ainda há esperança, que a volta de Jesus está iminente e que elas podem participar dessa esperança viva. Em nome de Jesus, é isso que te pedimos, ó Pai. Amém, amém, amém. Provai e vede. História de hoje: Luzeiros da Fronteira. Bom, agora é aquele momento que a gente interage com quem está nos assistindo nos lares. E temos um pedido de oração aqui da irmã Eliette Araújo, que pede oração por ela e pela família. Então, vamos lembrar da irmã Eliette nos nossos lares e durante esse culto também. E isso no Facebook. No YouTube nós temos a Priscila, mandou um beijo para o sonoplasta. A Carla Patrícia, aqui do Industrial, deseja um feliz sábado a todos vocês também. A amada igreja, um feliz sábado, Patrícia. A Áquila também deseja um bom dia, um feliz sábado a todos vocês. O Rosalvo também, um ótimo dia para todos vocês e um feliz sábado a todos. Bom, esse mês é um mês muito festivo, né, para a gente. É um mês que muitos irmãos fazem aniversário.
Então, a gente tem aqui projetados aniversariantes do mês até a data de hoje. A gente teve, abrindo o mês, a Karine, já vai estar aqui contando história para as crianças. A Vanusa no dia 4, o Clérison no dia 5, o José Odélio também no dia 5, a Sara foi essa semana, dia 10, e hoje é aniversário da Ágata. Então, feliz aniversário, a gatinha aí, a Áquila está acompanhando, que Deus te dê muitos anos de vida, com saúde, e possa te abençoar ricamente. E a todos vocês que fizeram aniversário também, que Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Esse momento é um momento especial. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Dos pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. dos pequenos é o reino dos céus. Feliz sábado, crianças. Tudo bem com vocês? Preciso. Crianças, hoje eu quero contar para vocês a história de um pastorzinho. Ele era pequenininho assim como eu. E o nome dele era Davi. Davi era um pastor de ovelhas que amava o que fazia. Davi era extremamente cuidadoso. Olha aqui, crianças, a quantidade de ovelhas que ele tinha. Olha, era muita ovelha. Tinha ovelha até desobediente. Sim, tinha ovelha custosa lá. Crianças, sabe que Davi era um pastor muito corajoso também? Mesmo ele sendo tão pequenininho? Sim. Vocês sabiam que Davi já enfrentou animais ferozes para defender as suas ovelhas? Sim. Certo dia apareceu um leão que queria atacar as suas ovelhas e comer pelo menos uma delas. E Davi não deixou. Davi foi lá com a sua funda e matou o leão. Morreu. Outro dia apareceu um urso. Talvez aquele urso fosse até maior que Davi. Mas Davi orou e conseguiu derrotar também o urso. Assim, Davi salvou todas as suas ovelhas. Elas ficaram todas protegidas, sempre. Davi, crianças, contavam com a ajuda de Deus. Deus sempre estava ensinando Davi como proteger suas ovelhas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, crianças. Nós devemos ser obedientes, assim como Davi era. Davi só conseguia salvar as suas ovelhas de leões e ursos porque ele era obediente, porque ele fazia a vontade do Senhor. Então, hoje, eu quero convidar vocês para fazer uma oração comigo e pedir para Papai do Céu para nos ajudar a ser pessoas sábias e obedientes, assim como foi Davi, para que a gente consiga vencer qualquer problema que vier. Vamos fazer, Papai do Céu? Senhor, nesse momento, queremos te pedir a que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê obediência, não só às crianças, mas aos adultos também, que nós possamos lembrar de Ti sempre que formos fazer algo de errado, que o Senhor nos perdoe cada um dos nossos pecados e nos ensine a ser cada vez melhor. Te amamos muito e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Um beijo para vocês.
Até sábado que vem, crianças. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Dos pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é sábado, mas hoje tem uma data comemorativa. Tem uma data comemorativa hoje. Vocês sabem que data é essa? Dia Mundial dos Desbravadores. Apesar de não termos desbravadores hoje, nossos meninos, eles participam de clubes, né? E hoje a igreja não tem mais gente porque eles estão na central, na programação que foi feita lá para o Clube dos Mensageiros, do qual eles fazem parte. Mas aqui também nós vamos ter um sermão sobre isso, né? Sobre a importância dos desbravadores, né? O pastor vai estar conduzindo esse momento para nós. E eu quero cantar com vocês 2 hinos nesse momento, que quando eu era desbravador, algumas coisas me marcaram muito. E uma delas é a reverência que se tem diante de Deus, né? A gente tinha momentos em que a gente falava muito sobre isso, na lei, no voto, é sempre falado sobre isso, da importância de termos reverência na casa de Deus, né? Da solenidade que é estar na presença de Deus. Isso a gente aprende no Clube de Desbravadores. E uma outra coisa, que é o que nós vamos cantar daqui a pouco também, é sobre a importância que nós temos para o mundo. Em que sentido? De sermos mensageiros, né? Um desbravador, ele leva esperança, ele atua na comunidade, ele atua de forma muito prática. E nós vamos cantar 2 hinos que têm muito a ver isso. O primeiro deles é o hino Quão Grande é Meu Deus. Eu quero convidar você para que juntos nós adoremos ao Senhor nesse momento. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver
Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém? Continuando o nosso louvor, vamos cantar a música Mensageiro. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos dobrar e orar, perante Deus me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento, a paz vem soprar. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro
Provai e vede. História de hoje: Luzeiros da Fronteira. A floresta cresce todos os dias. Todos os dias chove. Todos os dias tem sol. O rio é nossa única estrada e nossa maior fonte de riquezas. As pessoas dessa parte mais distante da Amazônia aprendem a falar muitos idiomas, porque de um lado está a Colômbia e do outro o Peru. Essa tríplice fronteira recebe gente do mundo inteiro. É aqui que nós estamos e foi daqui que nós partimos. Nós somos o Clube de Desbravadores Luzeiros da Fronteira, da cidade de Tabatinga, selva amazônica. Todos os dias eu pensava, como poderia ir ao Campuri Sul-Americano em Barretos? E todas as famílias se uniram para que esses meninos realizassem o maior sonho da vida deles. Diretores, líderes e conselheiros dedicaram suas vidas nesse projeto. Nossos maiores desafios eram a distância e o custo da viagem. Para chegar ao Campuri, teríamos que viajar 5 dias de barco até Manaus, seguir de avião até São Paulo e de lá mais 350 quilômetros de ônibus até a cidade de Barretos. Mas seguimos em frente, economizando, arrecadando fundos e conseguindo patrocínios. A minha experiência ministerial como pastor foi imensamente enriquecida ao acompanhar passo a passo este maravilhoso e abençoado projeto de Deus. A euforia tomava conta de todo mundo, porque o sonho estava começando a se realizar dentro daquele grande barco. Todas as coisas eram novidade para a grande maioria daqueles meninos. Muitos deles nunca haviam saído de Tabatinga para lugar nenhum. O barco, a paisagem, as brincadeiras, os momentos espirituais, tudo era fascinante para o Clube Luzeiros da Fronteira. Nossa voz foi ouvida por mais de 100.000 desbravadores e por todo mundo através da internet. E milhões de pessoas oraram pela nossa viagem, oraram pela nossa vida, oraram para que chegássemos e que retornássemos em segurança. O sonho se concretizava. Esses meninos não eram mais os mesmos. Naquele momento, Tabatinga estava no topo do mundo. Os programas na Arena Central, as mensagens espirituais, as atividades esportivas, os desafios nos circuitos de aventura, as novas amizades, o intercâmbio cultural com desbravadores de toda a América do Sul transformavam suas vidas para sempre. Foi muito emocionante, a primeira vez andando de avião, de barco. Foi muito legal com meus amigos também, se divertindo. Cheguei à cidade de Barretos, conquistei mais do meu sonho. Estoy demasiado feliz, no saben lo alegre que me siento estar aquí con mi club. Yo hace 2 años salí de mi país, salí de donde vivía para estar más cerca de ellos y hoy por fin se realizou mi sueño. 2 anos de muita luta, de muita dedicação, e estamos nesse momento podendo desfrutar do nosso trabalho. Deus abençoe grandemente esse projeto e é por isso que nós estamos aqui. Após 17 dias, desde a saída de Tabatinga, todos os desbravadores do clube Luzeiros da Fronteira foram devolvidos às suas famílias, sãos e salvos. Louvado seja Deus por esse milagre. Provai e vede. E agora, meus queridos irmãos, eu os convido a participarem desse momento especial de adoração, através dos dízimos e as ofertas. Que Deus os abençoe.
Neste momento, nós que estamos aqui presentes, teremos a oportunidade de participar da adoração através da devolução dos dízimos, participação com as ofertas. E você que está na sua casa, você pode fazer o mesmo através do seu aparelho de celular. Através do 7Me, você pode fazer uma doação. Se tiver alguma dúvida de como fazer, mande aí, comente, que a gente dá o passo a passo. Se não, entre em contato no grupo da igreja. E também tem a opção de recolher na sua casa. Basta pedir que o departamento aí de tesouraria vai até você e você vai continuar, tem a possibilidade de continuar adorando a Deus através dos dízimos e das ofertas. Então, convido vocês a fecharem os seus olhos e nós vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos tem abençoado ricamente. Nós estamos aqui nessa manhã, te rendendo louvores, adoração e aprendendo mais sobre quem o Senhor é e o seu desejo para as nossas vidas. Que as doações que foram feitas aqui, que serão realizadas ainda, as pessoas que estão em seus lares, que sabemos que parece pouco para nós, mas sabemos que nas tuas mãos os recursos são mais que suficientes. Que o Senhor abençoe ricamente cada doador e aquele também que não pôde contribuir, e o Senhor sabe o desejo de seu coração. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor ajeite a situação, mas que possamos viver com dignidade acima de tudo. Continue conosco, aceite o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto nesta manhã. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Certo? E nesse momento nós vamos passar para a explanação da palavra de Deus, hoje com a participação do pastor Sidney, que vai trazer uma mensagem, como o Clérison já disse, sobre os desbravadores, a importância desse movimento que marcou as nossas infâncias e adolescências, principalmente, marca a da nossa juventude aqui da Igreja do Industrial também. É uma alegria muito grande estarmos reunidos na manhã desse sábado. Você que está aqui na Igreja do Industrial, temos aqui alguns irmãos que vieram para participar desse culto presencial aqui. Você que está nos acompanhando aí da sua casa, eu não sei se você está em casa, dentro do carro, ou você está na casa de alguém, se você está assistindo pelo seu smartphone, pelo computador, pela sua Smart TV, isso não importa. O que importa é que agora, nesse momento, todos nós estamos na presença de Deus. Louvado seja Deus por isso.
É muito bom ter esse momento especial, esse momento de comunhão e adoração, e nós queremos, nesses minutos que se seguem, queremos juntos, como parte da nossa adoração, voltarmos a nossa atenção também para a palavra do Senhor, o estudo da Bíblia, e entendermos aquilo que Deus tem preparado para nós. Como o Clérison mencionou há pouco, hoje a Igreja Adventista está comemorando o Dia Mundial dos Desbravadores. Para aqueles que conhecem um pouco da história do Clube dos Desbravadores, hoje estamos comemorando 70 anos de atividade, de existência do Clube de Desbravadores. Ver histórias como essas que acabamos de assistir aqui é algo que emociona e nos faz compreender a importância de nós, como igreja, voltarmos a nossa atenção e cuidarmos dos nossos pequeninos, dos nossos filhos. Lamentavelmente, devido às restrições, a gente não pode ter aqui a presença dessas crianças, mas eles estão em casa, eles estão junto com seus pais, eles estão também acompanhando essa celebração. Quando a gente pensa em termos de celebração, a gente pensa em festa, a gente pensa em alegria. E alegria foi justamente o tema que foi escolhido para esta celebração. Alegria na terra, alegria no céu. Quando pensamos desta maneira e colocamos essas duas questões, alegria na terra, alegria no céu, a gente pode perceber que não há como separar essas duas coisas. Existem vários textos na Bíblia que falam a respeito de alegria, que falam sobre a nossa vida, mas que falam também sobre um sentimento que existe em Deus. Você conhece, por exemplo, aquelas expressões que aparecem na parábola da ovelha perdida, na parábola da dracma perdida e na parábola do filho pródigo, quando é dito lá que há alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Portanto, a alegria é um sentimento que existe não apenas na nossa esfera, não apenas nas nossas relações, mas a alegria é um sentimento que existe também no céu, que existe por parte de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, verso 4. Filipenses capítulo 4, verso 4. Encontramos assim essas palavras: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A palavra de Deus está dizendo que a alegria deve fazer parte da nossa vida. E eu quero colocar aqui alegria como sinônimo de felicidade, se bem que alguém pode argumentar que são situações diferentes, que uma pode ser momentânea, outra é um estado de espírito mais constante, mas eu quero colocar as duas lado a lado, alegria, felicidade. A Organização das Nações Unidas tem realizado todos os anos uma pesquisa para saber qual é o país mais feliz do mundo. Isso acontece, isso é sempre divulgado no mês de março, porque
eles estabeleceram, se eu não estou equivocado, o dia 20 de março para ser o dia da alegria. E nesse ano, pelo terceiro ano consecutivo, a Finlândia foi reconhecida como o país mais feliz do mundo, onde as pessoas são as pessoas mais felizes. Mas é interessante que essa felicidade constatada por essa pesquisa feita pela ONU, ela tem uma interrogação, uma dúvida, um questionamento, porque são pessoas que são muito retraídas, são pessoas que são muito quietas, não são extrovertidas como nós brasileiros somos. Existe um alto índice de suicídio lá. No entanto, pela pesquisa da ONU, é o país mais feliz do mundo. O Brasil ocupa a 32ª colocação, de cerca de 160 países que estão catalogados nessa pesquisa. O Brasil está em 32º lugar. E aí a gente pensa assim, afinal de contas, somos ou não somos felizes? Somos ou não somos alegres? Quero ressaltar que essa pesquisa leva em conta algumas situações. Por exemplo, a confiança das pessoas no governo, a confiança das pessoas nas instituições, o atendimento que essas pessoas têm disponível na área de saúde, educação, o baixo índice de corrupção. Tudo isso é colocado dentro desse levantamento feito pela ONU para determinar o nível de alegria ou de felicidade. E aí o Brasil está em 32º lugar. Mas será que essa alegria que é medida pela ONU, será que essa é a verdadeira alegria? Há um texto que eu quero convidar você a ler comigo, e o texto está no livro de Salmos, o Salmo de número 122, verso 1. Esse texto é conhecido e ele expressa o sentimento daqueles que estão aqui e talvez a tristeza ou a lamentação daqueles que não estão aqui por restrições e que estão agora nos acompanhando pelas redes sociais. Mas o texto diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar na casa de Deus, estar na casa do Senhor, estar na presença de Deus, traz para nós um sentimento de alegria. Quando a gente fala de alegria, a gente pode pensar em que coisas produzem alegria. Se você fosse enumerar, por exemplo, 3 coisas que trazem alegria, talvez alguém pudesse pensar assim, bem, uma das coisas que me traz alegria é comer, né? Afinal de contas, comer traz alegria, né? Outra coisa que traz alegria, fazer uma viagem, fazer um passeio. O que mais? Chegar a um momento de alcançar uma conquista, seja o vestibular, seja o momento de uma conquista pessoal, de você concluir uma faculdade, encontrar um emprego, né, ou conseguir um contrato de trabalho. São situações, data de aniversário, são situações que trazem alegria para nós. Algumas dessas situações são passageiras. Eu falei, por exemplo, sobre comer, né?
Imagine você quando você está lá diante de uma mesa e ali tem todo tipo de comida e você olha e fica pensando, nossa, é tanta coisa que eu nem sei o que comer. E aí você começa, pega aqui, pega ali, no final você está com aquele prato cheio, e aí você come, isso está com gosto de quero mais, e aí você come mais, porque você diz, comer me traz alegria. Porém, o comer em excesso vai fazer com que a sua alegria se torne em sofrimento, tristeza e lamentação. Porque passado algum tempo vem as complicações, vem a dor de cabeça, vem a má digestão, vem o estômago pesado, vem aquela situação assim que você diz, puxa vida, comi demais. Portanto, a gente precisa entender que as coisas têm um ponto de equilíbrio, até mesmo aquilo que é bom. Mas o que eu quero ressaltar é o fato de que essa alegria que nós experimentamos aqui, ela é passageira. Sim, é passageira. Porém, quando nós olhamos para a vida dentro de uma perspectiva cristã, dentro de uma perspectiva divina, nós começamos a entender que a alegria que Deus quer compartilhar conosco não é uma alegria passageira, e sim alegria eterna, alegria que se torna constante, que se torna perene. E aí nós temos duas realidades. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos tem um conceito de alegria. O conceito de que a alegria está relacionado a dinheiro, a alegria está relacionado à saúde, a alegria está relacionado a ter amigos, a alegria está relacionado a morar numa boa casa, ter um carro bom, um carro do ano, um carro de luxo. O mundo pensa dessa maneira. No entanto, queridos, você e eu sabemos, e sabemos isso pela palavra de Deus, que isto não é verdadeira alegria. Há um texto que eu quero compartilhar com você, e o texto está em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10. Olha que palavras interessantes aparecem aqui, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10. Diz assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Você percebe? Aqui claramente o apóstolo Paulo, ao descrever a sua vida, o seu sofrimento, a sua angústia, ele coloca a sua situação. Olha, eu vivi momentos, e foram momentos tristes, mas existia alegria. Aparentemente uma pobreza, mas é uma pobreza como que não tendo nada, mas ao mesmo tempo tendo tudo. Sabe por quê, queridos? É porque a verdadeira alegria, a verdadeira riqueza, o verdadeiro sentimento que nos motiva, não tem que ver com as coisas desse mundo. Porque se a gente for pensar apenas nas coisas aqui desse mundo, com certeza o nosso conceito de felicidade vai ser influenciado. Por quê? Porque por onde vamos, por onde passamos, para qualquer lado que olhamos, nós vemos pessoas sofrendo, nós vemos enfermidade, nós vemos miséria, nós vemos pobreza, nós vemos violência, nós vemos esse tipo de coisas. No entanto, a palavra de Deus nos dá motivo, sim, para viver com alegria, porque o texto que nós lemos,
Salmo 122, nós podemos sentir, viver, experimentar essa alegria quando vamos à presença de Deus. Por isso é que a palavra de Deus diz para nós: alegrai-vos no Senhor. Mas além disso, há outras razões pelas quais a Bíblia nos chama a viver uma vida de alegria. Quer ver? Lucas capítulo 10, verso 20. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 20. Aqui, olha o que Jesus está dizendo: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito no céu. Queridos, aqui está o grande motivo de alegria que você e eu temos para viver, para experimentar alegria e felicidade, o fato de os nossos nomes estarem escritos no céu. Essa expressão aqui, ela é muito conhecida entre nós, e principalmente ela é usada no momento em que uma pessoa, em que um pecador toma a sua decisão e entrega-se a Cristo através do batismo. E nós dizemos, porque a Bíblia assim afirma, que esse pecador que foi batizado, ele tem agora o seu nome escrito no livro da vida, no livro do céu. E Jesus diz: olha, esse deve ser o motivo de alegria. A minha pergunta para você, pai, para você, mãe, e, enfim, para você que está aqui, você que está acompanhando pela internet, você tem certeza, você tem a convicção de que o seu nome está escrito no livro do céu? Porque Jesus diz, é isso que deve trazer alegria, porque não há alegria sem Cristo, não há alegria sem Deus. Quando a gente olha, quando a gente pensa na importância da vida familiar, na importância da formação, da educação dos nossos filhos, quando a igreja pensa no desenvolvimento dos seus meninos e meninas, desde o nascimento com a classe ou com a escola sabatina lá do hall do berço, e depois, à medida que essa criança vai crescendo e se desenvolvendo, ela cresce também no seu conhecimento, na sua vida cristã. Então, hall do berço, jardim, primário, juvenis, adolescentes, jovens, e aí o clube de aventureiros, o clube de desbravadores, porque a igreja tem uma preocupação por esse desenvolvimento nas várias etapas da vida, para que esses meninos e meninas entendam que a verdadeira alegria, a alegria que realmente preenche o vazio da alma, não é alegria de ter um aparelho de celular, ou de vestir uma determinada marca de roupa, ou usar uma determinada marca de tênis, mas a alegria de ter uma vida centralizada em Cristo. E esse é justamente o propósito que a igreja tem buscado através do Clube de Desbravadores e através do acompanhamento e do desenvolvimento dos nossos filhos. Vocês sabem que esta semana, aliás, essa semana não, esse mês de agosto, foi feita uma campanha de promoção e divulgação para assinatura da lição da escola sabatina, em todos os níveis, desde hall do berço até a lição de adulto. Essa semana nós tivemos um encontro, e aí o pastor Reones estava apresentando para nós o resultado
desse movimento de assinatura da lição da escola sabatina. E querem saber de uma coisa? Nós temos aqui no nosso território da Missão Mineira Oeste, nós temos dados da Secretaria 12 mil membros. 12 mil membros. Eu sei que alguns vão dizer, não, mas existem muitos nomes que estão lá, mas as pessoas não estão mais na igreja. Num levantamento real, a gente tem cerca de 8 mil membros, isso números reais, não números da secretaria. E sabem de uma coisa? Para uma igreja de 8 mil membros, nós temos 60 assinaturas da lição do Rol do Berço. O que significa o seguinte, que vocês acham que nós temos na igreja, em todo o nosso território, nós temos 60 crianças no Rol do Berço, somando todas as igrejas? O que a gente percebe nisso? Talvez aqui uma deficiência, e isso deve ser uma preocupação para nós pais, porque nós precisamos ter a certeza de que os nossos filhos estão sendo instruídos nos caminhos do Senhor. E a igreja, através da escola sabatina, no departamento infantil, através do clube de aventureiros e através do clube de desbravadores, tem procurado conduzir os nossos filhos. Porém, isso coloca também uma responsabilidade sobre nós como pais. Porque nós precisamos proporcionar esta segurança para os nossos filhos. A gente não pode pensar que alguém vai fazer aquilo que nós, pais, deveríamos fazer. Nós precisamos assumir esse compromisso. Por quê? Porque somos nós quem devemos conduzir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. A igreja tem procurado fazer isto. E apenas a título de informação, hoje nós temos, de acordo com o relatório da divisão sul-americana, nós temos aqui no Brasil 9.315 clubes, onde participam 256.070 desbravadores. Um verdadeiro exército. São meninos e meninas que estão vivendo as emoções, vivendo as alegrias daquilo que eles experimentam aqui. Só que quando a gente vai à palavra de Deus, a gente percebe que a alegria, ela precisa acontecer aqui na terra, mas também no céu. E a alegria da terra, ela é proporcionada por esses momentos, mas a alegria do céu, ela é proporcionada por um momento de entrega, de decisão. Quando os nossos filhos são instruídos na presença do Senhor, quando os nossos filhos são conduzidos para o compromisso com Cristo através do batismo. Portanto, queridos irmãos, queridos pais, um momento de celebração é também um momento para enfatizar a necessidade de um compromisso, de um reconhecimento, o reconhecimento de que Deus quer que esta alegria seja experimentada aqui, mas que ela seja constante, que ela seja perene, que ela seja continuada. Sabe por quê? Porque se nós pensarmos em ter alegrias apenas aqui nesse mundo, então a vida perde o sentido para nós. Porque a alegria verdadeira é aquela que o Senhor pode proporcionar para nós. A alegria verdadeira é aquela que nos leva a viver uma vida centralizada em Cristo.
que nos leva a deixar tudo aquilo que esse mundo oferece. Porque muitas vezes a alegria que o mundo oferece é passageira, mas o que Deus quer oferecer para nós, o que Deus está oferecendo para nós, é vida eterna, é salvação. Por isso é que a expressão encontrada lá nas parábolas que eu mencionei, existe alegria no céu por um pecador que se arrepende. Deus tem usado o clube de desbravadores, Deus tem usado o clube de aventureiros e as pessoas que se dedicam a atender as nossas crianças para conduzi-las ao reino de Deus. No entanto, é necessário que cada um de nós, cada pai, cada mãe, tenha também esta preocupação. Por quê? Porque não adianta passarmos por esta vida, conhecermos aquilo que o mundo oferece, sem ter uma perspectiva futura, sem ter uma perspectiva para aquilo que Deus tem preparado para nós. E com certeza, aquilo que Deus tem preparado é algo que supera todas as nossas expectativas, tudo aquilo que podemos imaginar. Porque a verdadeira alegria é aquela que está centralizada em Cristo Jesus. Lembra daquela canção que nós costumamos cantar sempre? A alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Nós precisamos que os nossos filhos, nós precisamos que as crianças, aqueles que estão sob nossa responsabilidade, tenham esse compromisso com Cristo. E é por esta razão que eu quero, nesta manhã, convocar você, pai, para que dê atenção para o desenvolvimento, para a salvação, para o compromisso espiritual dos seus filhos, para que eles experimentem a verdadeira alegria e, como disse Jesus, que eles se alegrem também pela certeza de que os seus nomes estão escritos no livro do céu. Que Deus abençoe cada um de nós e que Deus abençoe também os nossos filhos e que nós, pais, sejamos o exemplo, a motivação e a influência para o compromisso deles com Jesus. Lembrando que a alegria que é vivida, que é experimentada aqui, ela pode ser passageira, mas se ela for centralizada em Cristo, se ela estiver fundamentada, solidificada em Cristo, é alegria que dura para sempre. Há um hino em nosso inário, e eu quero convidar você para a gente cantar esse hino, porque a mensagem dele é uma mensagem poderosa, uma mensagem que mostra ou que justifica a alegria que existe em nosso coração. Porque as palavras desse hino diz assim: sou feliz com Jesus, meu Senhor. E eu quero convidar você então para a gente cantar. Você que está aqui na igreja, você que está aí na sua casa nos acompanhando, você que em algum momento vai assistir essa gravação, faça desse momento um momento do seu louvor, da sua adoração, e ressalte isso na sua vida, a sua alegria centralizada em Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus. É o hino que nós vamos cantar, número 230 do Inário Adventista. Se passa mais doce
Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque em Cristo Jesus encontramos a verdadeira razão e a verdadeira fonte de alegria. A nossa vida aqui é marcada por momentos de alegria que muitas vezes são passageiros, mas nós queremos, Pai, ter a certeza de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Nós queremos ter a certeza de que os nomes dos membros da nossa família, dos nossos filhos, dos filhos desta igreja, estejam escritos no livro da vida do Cordeiro. Portanto, Pai, ajude-nos, a fim de que como igreja, e principalmente como pais, possamos compreender a necessidade de investirmos na salvação, no fortalecimento espiritual de nossos filhos, para preservá-los das influências desse mundo e prepará-los para viver a alegria plena, a alegria no céu, a alegria eterna em Tua presença. Tome a nossa vida em Tuas mãos, Senhor, nos dê a Tua paz, o Teu perdão. Suplicamos essas bênçãos e por elas agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.